Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O caminho da cruz. As trevas mentais. Mateus 17 versos 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Queridos, assim como houve trevas na hora da morte de Jesus, ainda hoje há trevas nas mentes humanas, por isso buscam formas inventivas para criarem teorias a fim de negar as verdades bíblicas. Criam teorias míticas sobre a morte de Jesus, mas elas são eliminadas por fatos históricos. A lendária teoria da substituição é ensinada por algumas correntes filosóficas que negam a morte e ressurreição de Jesus. E isso não é hoje. No segundo século, Frenaco Basilede, um gnóstico, ensinou que os judeus trocaram Jesus por Simão de Cirene, no caminho da cruz. No terceiro século, Mani da Pérsia, fundador da religião maniqueísta, ensinou que o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus, teria morrido em seu lugar. Os muçulmanos defendem que Judas ou Simão de Cirene morreu no lugar de Jesus. A teoria de Talibi diz que a forma de Jesus teria sido colocada em Judas, e por isso Judas foi crucificado no lugar dele. Segundo A. R. Doi, um teólogo muçulmano, os soldados romanos que vieram com Judas para prender Jesus e se confundiram no escuro e levaram preso Judas, e Jesus teria sido salvo e levado ao céu. Se Jesus foi substituído por Judas na cruz, quem se suicidou? Jesus? Essas especulações mostram a falta de conhecimento bíblico sobre a morte e ressurreição de Jesus. Nos evangelhos não há mitos ou narrativas construídas a partir das lendas, como na Grécia Antiga. Nos evangelhos há testemunhas oculares. Como Mateus, escrito entre 60 e 65 depois de Cristo. Mateus, que esteve presente na jornada do Mestre, no caminho da cruz. João, filho Zebedeu, era sócio de Pedro e André, foi o único a presenciar a crucificação e escreveu o Evangelho de João, por volta de 85 e 90 depois de Cristo. Lucas foi companheiro de Paulo, era um homem intelectual, teve contatos próximos de todas as testemunhas que presenciaram a morte e ressurreição de Cristo. Além do Evangelho, escreveu o livro de Atos e deixou registrado que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias. Lucas escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo. Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, por volta do ano 55 e 65 depois de Cristo. Ele foi companheiro de Pedro e era um judeu rígido. Queridos, os evangelistas foram testemunhas oculares dos fatos que aconteceram no caminho da cruz, com exceção de Lucas, que fez uma acurada pesquisa para escrever os seus livros. Infelizmente, as trevas do Calvário afetam a mente de muitos. Só Jesus, a luz eterna, pode aniquilar a treva intelectual desses teóricos. Reverendo Pinho Borges. Locução sintetizada. Você ouviu Instantes com Deus.